A primeira gota de chuva caiu na testa de João como um aviso. Ele ergueu os olhos para o céu cinzento sobre a favela do Morro da Esperança, onde morava com a esposa, Maria, e os 2 filhos pequenos. A água já escorria pelas vielas de terra, transformando o chão em um lamaçal. Mas não era a chuva que apertava seu coração naquele momento. Era a carta que segurava na mão trêmula. Uma folha de papel que, com palavras secas e burocráticas, anunciava o fim. Tinham 7 dias para despejar o barraco de madeira que chamavam de lar. Ordem de despejo por risco de desabamento. João leu a frase em voz baixa, como se pronunciá-la pudesse torná-la ainda mais real. A casa, construída por seu pai décadas atrás, estava de fato inclinada para o lado, sustentada mais por esperança do que por alicerces. Mas era tudo o que tinham. Pai, tá chovendo dentro de casa. A voz pequena de Pedro, seu filho de 7 anos, ecoou de dentro do único cômodo. João entrou e viu a cena habitual. Maria tentando posicionar baldes e bacias para capturar a água que gotejava do teto encharcado. Seu coração se partiu. O cheiro de mofo e terra molhada, que para muitos seria insuportável, para ele era o cheiro do fracasso. O fracasso em prover um teto seco para sua família. Vai dar certo, João. Maria sussurrou, colocando a mão em seu ombro, sentindo a tensão em seus músculos. Seus olhos, porém, traíam a mesma preocupação. Deus não nos abandona. João não respondeu. A fé de Maria era uma rocha inabalável, mas a dele, naquele momento, parecia feita de areia movediça. Ele havia orado, trabalhado duro como servente de pedreiro e feito de tudo para melhorar suas condições. A carta de despejo parecia uma resposta cruel às suas preces. No dia seguinte, com a carta na mão, João foi até a prefeitura. A fila era longa, o atendimento lento. Quando finalmente chegou sua vez, uma funcionária de expressão cansada olhou o documento e balançou a cabeça. Não há nada a fazer, seu João. A área é de risco. Vocês serão realocados. Realocados para onde? Ele perguntou, com um fio de esperança. Para um abrigo municipal. Temporário. Um abrigo. A palavra ecoou em sua mente como uma sentença. Significava dividir um espaço superlotado com dezenas de outras famílias desesperadas. Significava que seus filhos dormiriam no chão, longe de qualquer sombra de dignidade ou privacidade. Era um retrocesso, não uma solução. Desolado, João deixou o prédio da prefeitura. Ele caminhou sem rumo pela parte baixa da cidade, até que seus pés o levaram quase que por inércia até o canteiro de obras onde trabalhava. O chefe, um homem pragmático chamado Osmar, ouviu sua história com uma expressão impaciente. João, você é um bom trabalhador, mas eu não posso resolver seu problema. Osmar deu um tapinha no ombro dele, um gesto que pretendia ser solidário, mas soou como uma demissão. Tira uns dias para resolver isso. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Era o fim do seu emprego, ele sabia. Num mercado cheio de mão de obra, era mais fácil substituí-lo do que esperar que ele resolvesse seus problemas. Foi na volta para casa, no ônibus lotado, que João viu o anúncio. Um outdoor enorme, com letras douradas reluzentes contra um fundo azul. Viver no Alto, os últimos loteamentos no bairro mais cobiçado da cidade. A imagem mostrava mansões, gramados imaculados e carros de luxo. O bairro era o Jardim das Colinas, o mesmo que coroava o morro vizinho ao da favela, separados apenas por uma estrada asfaltada e um abismo social intransponível. João sempre olhara para aquelas casas de longe, como se observasse um outro planeta. Um planeta onde a chuva não entrava pelas frestas, onde as crianças não brincavam no barro e onde as cartas não traziam ordens de despejo. Uma ideia louca, desesperada, começou a brotar em sua mente. Se ele não podia ficar na favela e não queria ir para o abrigo, só restava um caminho: subir. Subir, literalmente. O anúncio dizia últimos loteamentos. E se, ao chegar em casa, ele encontrou Maria cantarolando um hino enquanto consertava um vazamento com um pano velho. A serenidade dela, em meio ao caos, era um mistério para João. Maria, eu tive uma ideia, ele disse, sua voz soando mais firme do que esperava. E se a gente comprar um terreno no Jardim das Colinas? Maria parou o que estava fazendo e o olhou, primeiro com surpresa, depois com uma compaixão profunda. Amor, você tá bem? Um terreno lá deve custar mais do que a gente vai ganhar a vida inteira. Eu sei como. Ele respondeu, os olhos brilhando com uma determinação recém-descoberta. O loteamento é novo. Eles devem estar precisando de pedreiros. Vou conseguir trabalho lá. Vou trabalhar dia e noite. E vou pedir um terreno como parte do pagamento. Era um plano insano.
A probabilidade de fracasso era esmagadora, mas era o único plano que tinham. Pela primeira vez desde que recebera a carta, João sentiu algo diferente do desespero. Sentiu um propósito. E sem saber, naquele momento de decisão, sua jornada de fé, uma jornada que ele nem mesmo admitia ter começado, dava seu primeiro passo vacilante. Ele não sabia ainda que para chegar ao topo, primeiro precisaria aprender a confiar em algo maior do que sua própria força. O escritório de vendas do Viver no Alto era um mundo de mármore branco, ar-condicionado gelado e sorrisos plásticos. João sentiu-se deslocado imediatamente. Suas roupas simples e suas mãos calejadas de servente contrastavam brutalmente com o ambiente luxuoso. Os corretores, de ternos impecáveis, lançavam-lhe olhares rápidos e desdenhosos, ninguém se oferecendo para atendê-lo. Após longos minutos sendo ignorado, ele se aproximou do balcão. Boa tarde. Eu vim perguntar sobre trabalho. Sou pedreiro. A recepcionista, uma mulher jovem e maquiada com perfeição, examinou-o de cima a baixo, sem disfarçar o julgamento. O setor de recursos humanos fica no anexo dos fundos, disse, apontando com a caneta para uma porta lateral, como se quisesse despachá-lo dali o mais rápido possível. João seguiu a indicação. O anexo dos fundos era, na realidade, um container adaptado, sem ar-condicionado, onde o calor era opressivo. Lá encontrou o encarregado da obra, um homem robusto de boné, que se identificou como Jerônimo. Pedreiro, hein? Jerônimo avaliou João com um olhar prático, profissional. Tá precisando mesmo. O ritmo tá forte e a turma não rende. Pode começar amanhã. O salário é o da categoria. O coração de João acelerou. Era o primeiro passo. Senhor Jerônimo, eu tenho uma proposta diferente. Ele começou nervoso. Eu preciso de um terreno. O menor lote que o senhor tiver. Eu trabalho pelo salário normal, mas se o senhor pudesse me dar um terreno como parte do pagamento ou me vender por um preço que eu pudesse pagar com o trabalho... Jerônimo soltou uma gargalhada seca, sem humor. Maluco! Os lotes aqui começam em 200 mil. Você sabe quanto um pedreiro ganha? Mesmo que você trabalhe 10 anos e não gaste um centavo, não junta isso. Esquece essa ideia, homem. Vai lá pro barraco na favela e seja feliz. A humilhação queimou o rosto de João. Barraco na favela. As palavras do encarregado ecoavam as da carta de despejo, mas com um desprezo que doía muito mais. Ele estava prestes a desistir, a aceitar a derrota, quando a imagem de Pedro, tentando estudar a luz de uma vela enquanto a chuva caía, veio à sua mente. Eu não preciso do terreno agora, insistiu João, sua voz tremendo levemente, mas firme. Eu só preciso da promessa, de um contrato. Eu trabalho, e a cada mês, uma parte do meu salário vai abatendo o valor. Eu faço hora extra, o que for preciso. Só preciso de uma chance. Jerônimo o observou por um longo momento, parecendo medir a loucura versus a determinação naquele homem. Por fim, suspirou, aborrecido. Olha, eu não posso prometer nada disso. Essas decisões são da diretoria. Mas, se você trabalhar direito, se for um dos melhores, talvez, eu consiga falar com alguém daqui a uns meses. Até lá, esquece essa conversa de terreno e foca no serviço. Entendeu? Era uma migalha. Uma possibilidade remota, quase inexistente, mas para João era uma tábua de salvação. Ele agarrou-a com unhas e dentes. Entendido, senhor Jerônimo. Pode contar comigo. No dia seguinte, João começou a trabalhar. Enquanto assentava tijolos sob o sol forte, ele via os futuros moradores do Jardim das Colinas chegarem em seus carros caros para visitar suas mansões em construção. Eles passavam por ele sem vê-lo, como se fosse parte da paisagem. Um móvel humano. João ouvia seus comentários sobre a vista maravilhosa e o ar puro, e pensava na vista que ele tinha da favela, a do abandono. A rotina era exaustiva. Acordava às 4, pegava 2 ônibus para chegar à obra, trabalhava até o sol se pôr e voltava para casa no escuro, com o corpo doendo e a mente cansada. Maria orava com ele todas as noites, mas João mal conseguia concentrar-se. Suas orações eram mais pedidos de socorro do que conversas. Deus, me dê força. Só mais um dia. Não deixe eu desistir. A fé, para ele, ainda era um cabo de guerra. De um lado, a certeza serena de Maria. Do outro, o cinismo que a vida dura lhe ensinara. Ele queria acreditar, mas cada osso dolorido, cada olhar de desdém dos ricos moradores, parecia puxar a corda para o lado da dúvida. Certa tarde, um casal elegante, acompanhado de um corretor, parou perto de onde João trabalhava. E este será o muro de divisa.
explicava o corretor, com voz melíflua, garantindo total privacidade e segurança. O homem de terno claro e óculos de sol olhou para João e depois para a favela lá embaixo, seu nariz se contraindo de leve em um misto de nojo e medo. É fundamental que seja alto. Não quero nenhum problema vindo de lá de baixo. João manteve a cabeça baixa, fingindo não ouvir, mas cada palavra era uma alfinetada. Ele não era um problema. Era um homem, um pai, um marido, que lutava por um lugar ao sol. Literalmente. Naquela noite, ao voltar para casa, ele encontrou Pedro com febre. A umidade constante e o frio da noite haviam causado um resfriado forte. Enquanto Maria fazia um chá com as últimas folhas que tinham, João segurou o filho quente no colo, sentindo a fragilidade daquela pequena vida. O barraco de madeira balançava com o vento mais forte. Ele olhou para a esposa, cujo rosto estava marcado pelo cansaço, mas iluminado por uma luz interior que ele não compreendia. Maria, ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. E se não der certo? E se a gente acabar no abrigo? Ela se ajoelhou ao seu lado, pegou sua mão calejada e a apertou. João, Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar. Ele tem um plano. Nós só precisamos confiar e fazer a nossa parte, com fé e honestidade. O resto é com ele. Pela primeira vez, as palavras de Maria não soaram como um clichê vazio. Elas ecoaram em um lugar profundo dentro dele. Ele não tinha as respostas. Não tinha a certeza, mas naquele momento, segurando seu filho doente em seus braços, cercado pela pobreza, ele fez uma escolha. Ele escolheu acreditar. Não porque tinha provas, mas porque não tinha mais forças para duvidar. Era um ato de rendição. E, sem que ele soubesse, era o primeiro passo verdadeiro em sua jornada espiritual. A longa escada para o topo do morro começava com um único degrau, o da fé, frágil e vacilante, mas real. O trabalho no canteiro de obras do Jardim das Colinas tornou-se a rotina de João. Sol a sol, ele erguia paredes que não seriam suas, assentava pisos que nunca pisaria como dono. A cada tijolo que colocava, uma pontada de ironia amarga lhe cutucava a mente. Ele estava literalmente construindo o sonho dos outros, enquanto o seu próprio desabava. A convivência com os outros operários era um reflexo de sua própria luta interna. Alguns, como ele, sonhavam em escapar dali, vendo o trabalho como um trampolim. Outros já haviam se conformado, seu olhar vazio como o cimento que misturavam. O encarregado, Jerônimo, mantinha sua postura dura, mas João notava que ele cumpria sua palavra. O trabalho era duro, mas o pagamento era sempre correto. Foi em uma dessas sextas-feiras, ao receber seu salário, que a fagulha da esperança voltou a acender. Jerônimo o chamou de lado, longe dos outros operários. João, o senhor está entre os que mais rendem aqui, disse o encarregado, sua voz ainda áspera, mas sem a hostilidade inicial. E calejado não fica de conversinha. Isso tem valor. João acenou, agradecendo com um aceno de cabeça, seu coração batendo mais rápido. Conversei com o pessoal do escritório. Jerônimo continuou, baixando a voz. Não é promessa, entende? Mas disseram que talvez, dê para pensar em algum esquema de desconto para funcionário, se o sujeito for muito bom e confiável. Mas tem que ser discreto. Não pode espalhar. Era pouco, era quase nada. Mas para João, foi como se uma janela se abrisse no quarto abafado de seu destino. Ele não tinha um terreno, mas tinha uma possibilidade. E na sua situação, a possibilidade valia mais que ouro. Muito obrigado, senhor Jerônimo. O senhor não imagina o que isso significa. Significa que você vai ter que trabalhar o dobro, respondeu Jerônimo, pragmático, e manter a boca fechada. João concordou, uma determinação renovada queimando dentro dele. Ele não era mais apenas um pedreiro. Era um homem com um acordo secreto com o futuro. Os dias se transformaram em semanas. João tornou-se o primeiro a chegar e o último a sair. Aprendeu técnicas novas, oferecia-se para as tarefas mais difíceis. Sua ética de trabalho era tão inflexível que até os outros operários, inicialmente céticos, passaram a respeitá-lo. Enquanto suas mãos construíam, sua mente orava. As preces já não eram apenas pedidos desesperados, mas conversas silenciosas durante o serviço. Dá força para os meus braços hoje, Pai. Ilumina a mente do Jerônimo. Cuida da Maria e do Pedro lá em casa. A fé, que começara como um fio frágil, começava a se fortalecer, trançando-se com a disciplina e o suor. Ele não a entendia completamente, mas sentia seus efeitos.
Uma paz estranha começou a habitar seu coração, mesmo em meio ao cansaço e à incerteza. O verdadeiro teste, porém, estava por vir. Um sábado, um casal de moradores, os mesmos que haviam comentado sobre o muro de divisa, chegou para uma visita de inspeção. A mulher, de saltos altos que clicavam no cimento fresco, apontou para uma parede que João havia erguido. "Isso aqui não está reto!" ela reclamou, sua voz aguda cortando o ar. "Eu exijo perfeição. Quem foi o responsável por este trabalho porco?" Todos os olhos se voltaram para João. O encarregado se aproximou, preocupado. "Dona Elisa, eu garanto que o João é um dos nossos melhores." "Não me interessa," ela interrompeu. "Ele vai derrubar e fazer de novo, e quero que seja demitido. Não tolero incompetência." João sentiu o sangue esquentar seu rosto, o cansaço, a humilhação, o medo de perder a única chance que tinha. Tudo borbulhou dentro dele. Ele olhou para a parede. Ele sabia, com a certeza de quem conhece seu ofício, que ela estava perfeitamente alinhada. Era um capricho de alguém que via seres humanos como ferramentas descartáveis. A raiva foi um impulso quente, pedindo para ser liberado. Ele podia xingar, pode se rebelar, podia jogar a ferramenta no chão. Mas então, uma imagem lhe veio à mente. Maria, em casa, orando por ele. Uma calma sobrenatural que ele não conseguiu explicar, desceu sobre ele. Era como se uma mão forte estivesse em seu ombro, segurando-o. Ele respirou fundo e, com uma serenidade que surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo, pegou o nível de bolha e se aproximou da parede. Colocou o instrumento sobre a alvenaria. A bolha estacionou perfeitamente no centro. "Minha senhora", disse ele, sua voz clara e calma, sem um traço de desafio, apenas fato. "O nível mostra que a parede está reta. Se a senhora desejar, podemos chamar o engenheiro responsável para uma segunda opinião. O senhor Jerônimo tem o rádio." O silêncio que se seguiu foi pesado. A mulher, Dona Elisa, corou. Seu marido, constrangido, puxou seu braço. "Elisa, pelo amor de Deus, deixa o homem trabalhar. Está claro que você está errada." Eles se afastaram, murmurando entre si. Jerônimo olhou para João e, pela primeira vez, houve um brilho de respeito genuíno em seus olhos, não apenas profissional. "Se controlou, João", disse o encarregado simplesmente. Outro qualquer teria estragado tudo. Naquela noite, ao contar o ocorrido para Maria, ele viu lágrimas de orgulho nos olhos dela. "Você viu, João?" ela sussurrou. "Quando a gente entrega nas mãos de Deus, Ele nos dá a força na hora exata. Não foi você sozinho que se controlou. Foi Ele agindo através de você." João não respondeu. Ele apenas abraçou a esposa, sentindo a verdade das palavras dela ecoar em seu espírito. Aquele não tinha sido um ato de sua própria força de vontade. Tinha sido algo maior, algo que o sustentou quando sua própria natureza queria reagir. Pela primeira vez, ele não apenas acreditava na fé de Maria. Ele a sentira. Era real, tangível, como o tijolo em suas mãos. O caminho ainda era longo e íngreme, mas João agora sabia, com uma certeza que ia além da lógica, que ele não o estava subindo sozinho. Cada degrau, por mais difícil que fosse, era sustentado por uma força que ele mal começava a compreender, mas na qual agora confiava completamente. O homem que começara a jornada duvidando, agora caminhava com uma fé de pedreiro, prática, forte e feita para durar. O incidente com Dona Elisa marcou um ponto de virada, não só no espírito de João, mas também em sua realidade no canteiro de obras. Jerônimo passou a confiar-lhe tarefas mais complexas e a pedir sua opinião em detalhes técnicos. Ele se tornou informalmente o braço direito do encarregado. O respeito que conquistara dos colegas de trabalho era agora misturado com uma certa admiração silenciosa. Um mês se passou. A ameaça do despejo pairando sobre sua família na favela era uma sombra constante. João já havia juntado um pequeno valor do salário, mas era uma gota no oceano do valor de um terreno. A esperança do esquema de desconto ainda era uma promessa vaga, não concretizada. Foi então que Jerônimo o chamou em um canto isolado da obra, longe de ouvidos curiosos. "João, lembra daquela conversa?" Ele começou sério. "Conseguimos. A diretoria aprovou um programa de parceria para funcionários exemplares. É um loteamento novo, uma área mais afastada aqui dentro do Jardim das Colinas, mas ainda é Jardim das Colinas." João sentiu as pernas amolecerem. Ele se apoiou em uma pilha de tijolos. "Conseguiram?" Foi tudo o que conseguiu dizer. "Consegui. Mas tem condições." Jerônimo baixou ainda mais a voz. "O terreno é seu, através de um contrato de cessão de direitos. Você não paga nada por ele agora.
Mas você tem que construir uma casa nele, um padrão mínimo que a empresa define, dentro de um ano. Se não construir, perde o terreno e todo o trabalho que investiu. E durante esse ano, uma parte do seu salário será descontada como sinal. É um risco enorme, João. Era um risco. Era uma armadilha em potencial. Trabalhar por um ano com um salário reduzido para no final talvez não ter nada, mas era também a única chance. Um terreno. Um pedaço de terra no lugar onde ele erguia os sonhos dos outros. Eu topo. A resposta saiu de seus lábios antes mesmo que seu cérebro pudesse analisar todos os perigos. Eu topo, Sr. Jerônimo. O contrato foi assinado na semana seguinte em uma sala do anexo dos fundos. Ao assinar seu nome, João sentiu que estava assinando um pacto, não apenas com a construtora, mas com o próprio destino. Ele não contou para ninguém, nem mesmo para Maria. Ele queria protegê-la da possível decepção. Apenas sussurrou, na solidão de seus pensamentos: está nas tuas mãos, Senhor. Guia meus passos. Agora, a corrida contra o tempo começara de verdade. João trabalhava com uma fúria sagrada. Se antes era o primeiro a chegar e o último a sair, agora ele praticamente vivia na obra. Nos fins de semana, enquanto outros descansavam, ele fazia bicos como pedreiro em outras obras, cada centavo extra sendo guardado com avareza para comprar os primeiros materiais. Maria notava a exaustão extrema do marido, o peso ainda maior em seus ombros. Ela orava por ele com um fervor renovado, sentindo que algo grande estava acontecendo, algo que ele ainda não compartilhava completamente. Certa noite, João chegou em casa com as mãos sangrando, depois de carregar vigas de aço sozinho em um bico no final de semana. João, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Maria implorou, enfaixando seus ferimentos com panos limpos. Você vai se matar. Você não é mais jovem. Temos o abrigo, se for preciso. É melhor que te perder. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, viu o medo genuíno em seus olhos. Ele não podia mais carregar aquele fardo sozinho. Maria, ele sussurrou, sua voz rouca de cansaço e emoção. Nós temos um terreno, no Jardim das Colinas. Os olhos de Maria se arregalaram. Ela não acreditou. Ele teve que mostrar-lhe uma cópia do contrato, explicar as condições draconianas. 1 ano? Ela sussurrou assustada. João, é impossível. Não é, ele insistiu pegando suas mãos. Não é impossível quando a gente tem um propósito e fé. Você sempre me disse isso. Agora, eu acredito. Eu realmente acredito. Não é só uma palavra para mim anymore. É o que me mantém de pé. Naquela noite, ajoelhados no chão de terra batida de seu barraco, eles oraram juntos. Desta vez, não foi apenas Maria guiando as palavras. Foi João. Sua oração foi simples, direta, vinda das profundezas de sua alma cansada, mas esperançosa. Ele agradeceu pela oportunidade, pediu forças para o desafio e colocou o resultado nas mãos de Deus. Foi um momento de união, não apenas entre marido e esposa, mas entre suas almas e algo infinitamente maior. A notícia, é claro, não ficou restrita ao barraco por muito tempo. Na favela, as notícias voam. Logo, todos souberam que João, o pedreiro, conseguiu um terreno no Jardim das Colinas. As reações foram mistas. Alguns se admiraram de sua coragem. Outros cochicharam que ele era um tolo, que a construtora estava passando a perna nele. A inveja, um veneno silencioso, começou a se espalhar. No canteiro de obras, o tratamento de alguns colegas mudou. O respeito deu lugar a um distanciamento frio. Achou que era melhor que a gente, eles murmuravam. João sentia a hostilidade, mas a paz que havia encontrado em sua fé era um escudo mais forte do que qualquer insulto. Ele mantinha a cabeça baixa e as mãos ocupadas. O primeiro grande teste de sua determinação e de sua fé recém-descoberta estava chegando. A tempestade que se aproximava não era apenas figurativa. As nuvens escuras no horizonte anunciavam um temporal que colocaria à prova não apenas suas habilidades, mas a solidez do alicerce que ele estava construindo, tanto para sua futura casa quanto para sua própria alma. O temporal chegou com uma fúria que parecia personificar todos os obstáculos que João enfrentava. Ventos fortes uivavam no Morro da Esperança, e a chuva caía não em gotas, mas em cortinas d'água, torrenciais e implacáveis. Dentro do barraco, a situação rapidamente se tornou crítica. A água não apenas gotejava, agora entrava por frestas no telhado e pelas laterais, encharcando tudo. Os panos e baldes eram inúteis contra o assalto da tempestade. Pedro, cujo resfriado mal havia melhorado, tossia assustado no colo de Maria.
João tentava, em vão, conter a invasão da água com tábuas velhas. De repente, um estalido agudo, seguido por um baque surdo, ecoou acima do barulho da chuva. Parte do telhado, próximo ao canto onde a família se abrigava, cedeu, abrindo uma clareira para o céu negro. A água despejou-se sobre eles, gelada e devastadora. "Não dá mais, Maria!" gritou João, o desespero finalmente superando sua determinação. "O barraco não vai aguentar! Temos que sair!" Era a rendição, a aceitação da derrota. A carta de despejo havia vencido. Eles teriam que ir para o abrigo municipal. Todo o seu trabalho, sua fé recente, seu terreno conquistado a duras penas, tudo parecia insignificante diante da força bruta da natureza e da pobreza. Carregando Pedro nos braços e com Maria segurando seu braço, eles saíram para a tempestade. A lama das vielas chegava aos tornozelos e o vento tentava derrubá-los. Foi quando os faróis de um carro cortaram a cortina de chuva, iluminando-os. Era um SUV robusto, dirigido por Jerônimo. "João!" o encarregado gritou, baixando o vidro. "Pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo aqui fora? Entre! Eu estava na obra, vistoriando os andaimes com esse temporal, e lembrei que você morava por aqui. Resolvi dar uma volta para ver se estava tudo bem." O alívio foi tão intenso que João quase caiu de joelhos na lama. Eles se amontoaram no banco de trás do carro quente e seco, tremendo de frio e choque. "O barraco desabou em parte", explicou João, sua voz trêmula. "Não temos para onde ir." Jerônimo ficou em silêncio por um momento, observando a família encharcada e aterrorizada pelo retrovisor. "Vocês vão ficar na obra", ele disse, decidido. "Temos o galpão de depósito. É rústico, mas é seco. Tem banheiro e uma cozinha pequena. É melhor que um abrigo. Podem ficar lá até se reerguerem." Era uma tábua de salvação inesperada. O galpão era um espaço amplo, cheiroso a cimento e madeira, mas era um palácio comparado ao barraco destruído pela chuva. Naquela noite, deitados em colchonetes emprestados, envoltos em cobertores secos, Maria sussurrou para João: Você viu? Você viu como Deus age? Ele enviou o Jerônimo. Na nossa hora mais desesperadora, João não conseguiu responder. Ele apenas apertou a mão da esposa, suas próprias emoções, uma mistura de gratidão, vergonha e uma fé que havia sido testada no fogo e não quebrou, mas se temperou. Aquele ato de bondade prática de Jerônimo, um homem duro e pragmático, foi mais convincente para ele do que qualquer sermão. Foi a mão de Deus se movendo através de um homem comum. No dia seguinte, a notícia do desabamento e da mudança da família de João para o galpão da obra se espalhou. E no Jardim das Colinas, a reação foi rápida e cruel. Um grupo de moradores, liderados por Dona Elisa e seu marido, foi até o escritório da construtora para se queixar formalmente. É inaceitável, ela vociferou para o gerente comercial, ter uma família de favelados morando dentro do condomínio. Isso desvaloriza nossos imóveis. É uma questão de segurança. Eles têm que sair. A pressão foi tanta que a diretoria da construtora cedeu. Jerônimo foi chamado e recebeu a ordem. A família de João tinha que deixar o galpão em 48 horas. É uma ordem direta da presidência, Jerônimo, disse o gerente incomodado. Os moradores ameaçam processar. Não podemos arriscar. Jerônimo, pela primeira vez, sentiu uma pontada de raiva genuína. Ele havia se afeiçoado àquela família silenciosa e trabalhadora, mas ele era um homem que seguia ordens. Com o coração pesado, ele deu a notícia a João. É a política da empresa, João. Eu sinto muito. Eu realmente sinto. João ouviu a sentença em silêncio. A derrota, desta vez, parecia absoluta. Eles estariam nas ruas, ou no abrigo superlotado, em 2 dias. Tudo estava perdido. A tempestade havia vencido. Foi naquela noite, no galpão silencioso, que João atingiu seu ponto mais baixo. Ele se ajoelhou no chão de concreto, suas costas curvadas sob o peso de um fardo que ele não conseguia mais carregar. As palavras não vieram. Apenas lágrimas silenciosas de exaustão e desespero escorreram por seu rosto. Ele não tinha mais orações. Ele não tinha mais força. Ele apenas se rendeu. Entregou tudo. Sua vontade, seu orgulho, seu futuro. Foi uma entrega total, sem reservas. Então, naquele vazio de si mesmo, uma palavra veio à sua mente. Não como um som, mas como uma certeza que preencheu o espaço vazio. Confia. Não era a voz de Maria, não era uma memória, era uma presença, uma paz que transcendia toda a compreensão e inundou-o, aquecendo-o do núcleo para fora. O medo não desapareceu, mas ele já não estava sozinho com ele.
No dia seguinte, algo mudou. A serenidade com que João aceitou a notícia surpreendeu a todos. Ele não se revoltou. Ele apenas começou a arrumar seus poucos pertences. Sua calma era quase desconcertante. Enquanto empacotava uma panela velha, um homem que João reconheceu como um dos engenheiros da obra, o Sr. Roberto, um homem mais velho e de fala mansa, entrou no galpão. João, ele começou parecendo constrangido, ouvi sobre a situação e sobre o seu terreno. Também ouvi dos moradores. Ele fez uma pausa. Eu tenho uma proposta para você. O silêncio no galpão era pesado, quebrado apenas pelo ruído distante da obra. João parou de arrumar seus pertences e olhou para o engenheiro Roberto, seu rosto sereno, mas seus olhos atentos. Eu tenho uma proposta para você, o engenheiro repetiu cruzando os braços. Eu vi seu trabalho, é meticuloso, e ouvi sobre o contrato do terreno. É uma ambição louca, mas respeitável. João apenas acenou esperando. A paz que sentira na noite anterior ainda o envolvia como um manto, amortecendo a ansiedade. Meu sogro tem uma chácara na zona rural, continuou Roberto. A casa principal está bem cuidada, mas há um casebre antigo nos fundos, de alvenatura, que está vazio e precisa de reformas. Ele não usa e nem aluga porque precisa de muita coisa. Telhado novo, piso, instalação elétrica, o básico. João sentiu um frio na espinha. Onde o engenheiro queria chegar? A proposta é esta, Roberto explicou. Você e sua família podem morar nesse casebre, de graça, pelo tempo que for necessário. Em troca, você reforma o lugar. Eu forneço os materiais. Você fornece a mão de obra. É um acordo de troca. Você terá um teto. E meu sogro terá uma casa reformada. E você pode continuar trabalhando aqui durante o dia para juntar dinheiro para o seu terreno. Era uma saída. Era mais do que uma saída. Era uma oportunidade de continuar lutando. Um casebre em uma chácara, mesmo precisando de reformas, era infinitamente melhor que um abrigo superlotado. Era um local onde ele poderia trabalhar à noite e nos fins de semana para construir seu próprio futuro. Literalmente tijolo por tijolo, enquanto ainda mantinha seu emprego e o contrato do terreno. A mão de Deus, que ele sentira na noite anterior, agora parecia estar lhe oferecendo um mapa concreto. A rendição total havia precedido a provisão. Eu aceito, senhor. Roberto, João disse, sua voz carregada de uma gratidão profunda. Muito obrigado. Eu não vou decepcionar o senhor. Não é para me decepcionar, João, respondeu o engenheiro com um sorriso cansado. É para você provar para si mesmo que é possível. A mudança para a chácara foi feita no mesmo dia, com a ajuda do próprio Jerônimo, que parecia aliviado por encontrar uma solução. O casebre era de fato muito simples. 4 paredes de tijolo à vista, um piso de terra batida e um telhado com tantos buracos quanto o seu barraco na favela. Mas tinha um poço com água potável, um pequeno banheiro externo funcional e estava localizado em um silêncio bucólico, longe do barulho e da agitação da cidade. Para João, no entanto, aquele lugar não era um casebre. Era uma tela em branco. Era o lugar onde sua fé, agora inabalável, se encontraria com a ação. Naquela mesma noite, à luz de um lampião, ele e Maria limparam o local. E ajoelhados no chão de terra do que seria sua nova casa temporária, eles agradeceram. Desta vez, a oração de João foi de ação de graças, não de súplica. Ele agradeceu pelo engenheiro Roberto, por Jerônimo, pelo galpão que os abrigou e até mesmo pela tempestade que os forçou a sair do lugar estagnado. Nos meses que se seguiram, a vida de João se dividiu em 3 turnos. De dia, ele trabalhava na obra do Jardim das Colinas, erguendo o sonho dos outros. À noite e nos fins de semana, ele trabalhava no casebre, construindo seu próprio refúgio. Suas mãos, já calejadas, agora raramente tinham um momento de descanso. Mas era um cansaço diferente. Era um cansaço com propósito, com esperança tangível. Ele consertou o telhado, assentou o piso de cimento queimado que ele mesmo fazia. Aprendeu com os eletricistas da obra o básico para puxar uma fiação segura. A cada melhoria, por menor que fosse, a família sentia que estava literalmente construindo seu futuro com as próprias mãos. Pedro, agora com saúde recuperada pelo ar puro do campo, adorava ajudar o pai, passando ferramentas e observando com olhos atentos. A fé de João já não era uma questão de debate interno. Tornou-se a estrutura que sustentava seus dias. Ele lia a Bíblia com Maria à noite, não como uma obrigação, mas buscando sabedoria e força. Ele via a mão de Deus nos detalhes, no encontro com o engenheiro Roberto, na saúde de sua família, na força física que tinha para suportar a dupla jornada.
6 meses se passaram. O casebre estava transformado. Tinha um telhado sólido, paredes rebocadas e pintadas, uma cozinha funcional e 2 quartos pequenos, mas aconchegantes. Era um lar. Enquanto isso, na obra do Jardim das Colinas, o loteamento onde ficava seu terreno começava a tomar forma. Os lotes foram demarcados. A infraestrutura de esgoto e água encanada estava sendo instalada. Certa tarde, Jerônimo o chamou e apontou para um lote no canto mais afastado, com uma vista deslumbrante do vale. É aquele ali, João. O 117. É seu. João olhou para aquele pedaço de terra plano, ainda cru, marcado apenas por estacas de madeira. Uma emoção avassaladora tomou conta dele. Era real. Aquele chão seria seu. As lágrimas que ele reprimira por tanto tempo finalmente vieram. Eram lágrimas de uma luta longa, de uma fé testada e aprovada, de uma gratidão que não cabia em seu peito. Ele não tinha construído uma casa lá ainda. Mas, ajoelhando-se na terra vermelha de seu próprio terreno, ele ergueu sua primeira construção naquele local. Uma oração silenciosa de agradecimento. Ele havia aprendido que a escada para o topo não era escalada apenas com as mãos, mas com o coração. E que o alicerce mais importante de qualquer construção, seja ela de tijolos ou de sonhos, não está no solo, mas na rocha inabalável da fé. O homem que um dia duvidara, agora possuía não apenas um terreno, mas uma certeza. E ele sabia que a maior obra ainda estava por vir. O inverno chegou, trazendo um frio cortante, mas dentro do casebre reformado, havia um calor que ia além da lareira improvisada que João construíra. Pela primeira vez em anos, a família não sentia o gelo da umidade, nem o medo do desabamento. Pedro dormia profundamente em seu próprio quartinho, e Maria conseguia cozinhar sem lutar contra a chuva. Era uma simplicidade abençoada, um porto seguro conquistado com suor e fé. Foi nesse ambiente de paz relativa que João começou a planejar a construção de sua casa no terreno do Jardim das Colinas. As economias ainda eram escassas, mas ele tinha algo mais valioso: conhecimento. Cada parede que erguera, cada tubulação que instalara, cada detalhe que aprendera observando os engenheiros, tudo foi meticulosamente anotado em um caderno surrado. Sua casa não seria uma mansão, mas seria sólida, funcional e construída com o mesmo cuidado que ele dedicava a todas as suas obras. Enquanto isso, na obra principal, o loteamento dos funcionários começava a atrair atenção. Outros trabalhadores, vendo a determinação de João, começaram a se interessar pelo programa. Jerônimo, agora um defensor discreto de João, o indicou para ajudar na orientação desses novos sonhadores. Aos poucos, o pedreiro que era visto com desdém tornava-se uma referência silenciosa de resiliência. Um sábado de sol fraco, João decidiu levar Maria e Pedro para visitar o terreno pela primeira vez. Enquanto caminhavam pelo loteamento ainda em terra batida, ele explicava onde seriam os cômodos, onde plantariam uma árvore, onde Pedro poderia brincar. De repente, uma voz conhecida e desagradável interrompeu o momento. Bem, se não é o nosso futuro vizinho? Era Dona Elisa, acompanhada de seu marido. Eles estavam inspecionando o terreno ao lado, consideravelmente maior. Imagine só, ela continuou com um sorriso afiado, ter que dividir o bairro com gente que veio de baixo. Espero que pelo menos mantenham o padrão. Não queremos casebres ou barracos por aqui. Maria, normalmente serena, apertou a mão de João. Pedro escondeu-se atrás das pernas do pai. Mas João, em vez de baixar os olhos, fitou Dona Elisa com uma calma que a deixou desconfortável. Minha casa será construída com as mesmas mãos que ergueram a sua, Dona Elisa, disse ele, sem rancor, apenas stating a fact. E cada tijolo será assentado com honestidade. Tenho certeza que vai atender ao padrão. A resposta, firme mas educada, deixou a mulher sem reação. Ela resmungou algo e se afastou. Naquele momento, João percebeu que a batalha não era mais por um teto, mas por respeito, e ele não estava mais disposto a ceder. Os meses seguintes foram uma corrida contra o tempo e os recursos. João trabalhava no casebre à noite, fabricando seus próprios blocos de concreto com uma forma manual que comprou com uma parte das economias. Aos domingos, ele e Maria iam ao terreno limpar o mato e marcar o esquadro da futura casa. Aos poucos, as fundações começaram a surgir. Foi durante a construção do alicerce que o próximo teste surgiu. Uma lei municipal foi aprovada, exigindo que todas as novas construções no bairro tivessem um sistema de tratamento de esgoto específico, mais caro e complexo. Um custo que João não havia previsto.
O desânimo bateu à sua porta. O sonho parecia mais uma vez se afastar. Naquela noite, exausto e desanimado, ele abriu a Bíblia ao acaso. Seus olhos caíram sobre um versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmos 37:5. Ele fechou os olhos. A mesma paz do galpão, meses atrás, envolveu-o. Está nas tuas mãos, sussurrou. No dia seguinte, o engenheiro Roberto apareceu no terreno. Soube da nova lei do esgoto, disse ele examinando as fundações. Tenho um contato num fornecedor. Consigo um desconto pelos materiais. E posso te orientar na instalação. Vai dar trabalho extra, mas é possível. Era a resposta. Não era uma solução mágica, mas uma porta que se abria no meio do obstáculo. João entendeu então que a fé não era sobre evitar as lutas, mas sobre encontrar a força e os recursos para enfrentá-las. A notícia da casa de João, erguida tijolo por tijolo pelas próprias mãos do dono, começou a correr pelo bairro. Alguns moradores, diferente de Dona Elisa, ficaram curiosos. Um deles, um senhor aposentado chamado Seu Alberto, começou a visitar o terreno nos fins de semana. Primeiro para observar, depois para conversar. Ele trazia às vezes um café térmico e dividia com João. Respeito um homem que constrói seu próprio castelo, disse ele certa tarde, observando João assentar uma parede. Na minha época também era assim. Hoje em dia só querem comprar pronto. Aos poucos, uma estranha rede de solidariedade começou a se formar. Seu Alberto doou uma janela velha, mas em bom estado de sua reforma. Outro vizinho, vendo João lutando sozinho com uma viga pesada, ofereceu a ajuda de seu filho por um dia. Eram gestos pequenos, mas que significavam o mundo para João. Eles mostravam que nem todos no topo eram como Dona Elisa. A casa crescia lentamente, assim como a fé de João. Já não era mais a fé desesperada do início, nem a fé em teste do meio da jornada. Era uma fé madura, tranquila, que enxergava a mão de Deus não apenas nos milagres, mas no suor do trabalho honesto, na bondade inesperada dos outros e na coragem de continuar a cada novo amanhecer. O inverno estava no fim quando as paredes da casa principal estavam erguidas e o telhado estava fechado. Era uma casa simples de 2 quartos, sala e cozinha, mas era sua. E para João, cada tijolo daquela casa contava uma história de luta, de humilhação superada, de lágrimas transformadas em argamassa e de uma fé que, literalmente, moveu montanhas, ou pelo menos, construiu uma casa no topo de uma. Ele olhou para a estrutura crua, o esqueleto de seu sonho realizado, e soube que a maior vitória não era a casa em si, mas o homem que ele se tornara para construí-la. Um homem que, guiado por uma força maior, descobriu que o maior alicerce que qualquer um pode ter não está no solo, mas na certeza de que não se está sozinho na labuta. A escada havia sido longa, mas ele havia chegado. E agora, um novo capítulo estava prestes a começar. 2 anos se passaram desde aquela noite de tempestade no barraco. O sol da primavera banhava o jardim das colinas, mas nenhum raio era mais brilhante que o sorriso no rosto de João. Ele estava parado diante de uma casa. Sua casa. Não era a maior do bairro, longe disso, mas era inconfundível. As paredes estavam pintadas de um branco imaculado. O telhado de telhas vermelhas era perfeito e o jardim frontal, cuidado por Maria, explodia com as cores de flores simples e resistentes. A casa tinha uma varanda. E na varanda havia uma placa de madeira queimada, feita pelo próprio João com os dizeres: aqui, com as mãos de Deus e as nossas, um sonho foi construído. A mudança final do casebre da chácara para a nova casa tinha sido uma celebração íntima e emocionante. Pedro, agora com 9 anos, corria pelo quintal gritando que tinha seu próprio quarto. Maria, com lágrimas silenciosas de felicidade, abençoava cada cômodo. A notícia da casa construída pelas próprias mãos do dono, o ex-morador da favela, havia se espalhado pelo bairro de forma mais positiva do que João poderia imaginar. O próprio síndico da Associação de Moradores, um homem inicialmente cético, fez questão de visitá-lo. Senhor João, disse ele, apertando a mão de João com respeito, sua história é um exemplo para todos nós. A associação gostaria de contratar seus serviços para a manutenção das áreas comuns. Precisamos de alguém com seu zelo. Era o reconhecimento formal. João não era mais o favelado, era o construtor. Ele aceitou a proposta, não apenas pelo dinheiro, mas pelo simbolismo. A vida deles se estabilizou em uma nova e doce rotina. João trabalhava durante o dia, ora na obra principal, ora nos serviços da associação.
Às noites, jantavam juntos na mesa da cozinha que ele mesmo fizera. Aos domingos, iam à igreja, uma prática que se tornara o centro de suas vidas. A fé não era mais um refúgio para os momentos desesperados. Era a base do seu dia a dia, a fonte de sua gratidão constante. Certa tarde, João e Maria estavam na varanda, observando Pedro brincar. Um carro de luxo parou em frente à casa. Era Dona Elisa. Ela desceu sozinha e caminhou em direção ao portão com uma hesitação que lhe era incomum. João, Maria, cumprimentou sem conseguir olhá-los nos olhos. A casa ficou muito bonita. Obrigado, Dona Elisa, respondeu João calmamente. Ela gaguejou, brincando nervosamente com a bolsa. Eu vim pedir desculpas pelas coisas que disse. Eu era uma pessoa diferente. Ver uma família lutar tanto, praticamente sozinha, e conseguir... Bem, isso me fez repensar muitas coisas. Maria se levantou e abriu o portão. Quer entrar? Posso fazer um café? Dona Elisa aceitou, surpresa. Na sala simples, mas aconchegante, ela viu as fotos da família na parede, a Bíblia aberta na mesa de centro, o olhar sereno de João e Maria. Era uma riqueza que o dinheiro não podia comprar. Aquela tarde marcou o fim de um ciclo de preconceito e o início de uma convivência pacífica, até mesmo respeitosa. Algumas semanas depois, um novo outdoor surgiu na entrada do Jardim das Colinas. A imagem não mostrava mansões, mas a foto da família de João, sorridente na frente de sua casa. A chamada dizia: no Jardim das Colinas, os maiores valores não estão no preço, mas nas histórias. Conheça o loteamento onde sonhos são construídos com as mãos e o coração. Durish, a construtora, havia transformado sua história em campanha publicitária. João, inicialmente receoso, aceitou. Ele entendera que sua jornada não era só sua. Era uma mensagem de esperança para tantos outros. Anos depois, Pedro, já um adolescente, ganhou uma bolsa de estudos em uma grande universidade para cursar engenharia civil. Quero construir sonhos, como o senhor pai, ele disse no dia da formatura, seu discurso emocionando a todos. João olhou para a plateia, para sua casa no topo do morro, para sua esposa ao seu lado. Ele lembrava de cada degrau daquela escada íngreme, a carta de despejo, a humilhação, a tempestade, a rendição no galpão, a fé que nasceu das cinzas do desespero, o casebre, cada tijolo de sua casa, o perdão à Dona Elisa. Ele percebeu que a verdadeira vitória não era a casa de tijolos, mas a construção de um homem novo. Um homem forjado na adversidade, cimentado pela fé e coroado pela graça. A escada para o topo era longa, sim, mas ele descobriu que quando se sobe com Deus, cada degrau, por mais difícil, é um passo em direção a uma versão mais forte e sábia de si mesmo. E o menino da favela, que um dia olhava para o Morro dos Ricos como outro planeta, agora olhava para o céu estrelado de sua própria varanda, sabendo que o maior império que um homem pode construir não é feito de concreto e aço, mas de amor, fé e histórias que inspiram gerações. Sua vida era a prova viva de que, com as mãos no trabalho e o coração em Deus, até os mais humildes podem não apenas alcançar o topo, mas podem, com sua própria luz, iluminar o caminho para outros. Fim da história. E aí, o que você achou da coragem da família de João? Será que a fé e o trabalho duro realmente podem mudar um destino? Conta pra mim aqui nos comentários. Você teria a mesma força para enfrentar tudo isso? O que mais te emocionou nessa jornada? Vem fazer parte da nossa família. Se inscreve no canal para não perder nenhuma história. Ativa o sininho para ser avisado sempre que uma novela nova chegar. Deixa seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer. Agora me conta uma coisa. Deixa aqui nos comentários o seu nome e de onde você está assistindo. Eu amo saber de cada cantinho do Brasil que está com a gente. Um abraço especial para Dona Marlene de Curitiba, para o José de Recife, para Ana Clara do Rio e para o Miguel de Brasília. Vocês são incríveis e sempre estão aqui nos comentários. Espalha essa história. Compartilha este vídeo com alguém que também precisa de uma dose de esperança. Clica no botão compartilhar e manda direto no WhatsApp ou no Facebook. E não vai embora ainda, hein? A próxima história já está esperando por você aqui do lado. Tenho certeza que você vai se emocionar novamente. Clica na tela ou na playlist ali embaixo que eu já começo a próxima jornada para você. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima.